Bom dia, meu aluno, minha aluna do primeiro ano do Colégio Unifor. Então hoje nós vamos para a última parte da filosofia de Platão. E aí, essa sua aula, ela se encontra na página 69 e a página 70, que é as três alegorias, tá? É o encerramento de toda a filosofia de Platão. Então, para você lembrar, ou para destacar mais ainda sobre a filosofia de Platão, e também para você entender mais o que nós vamos estudar na aula de hoje, sobre a questão das alegorias ou dos mitos, você tem que lembrar que para Platão existe duas realidades, a realidade sensível e a realidade inteligível. Na realidade inteligível é que estão todas as verdades, estão todas as formas inteligíveis. E você vive no mundo sensível, tá certo? Então, na página 70, nós vamos começar falando da alegoria da linha. O que significa essa alegoria? Por que Platão fala, ele fala através de mitos? É para o homem conseguir, já que naquela contemporaneidade, né, naquele momento em que ele vivia com seus contemporâneos, ele já tinham claro, né, a questão da mitologia, e usar-se desses mitos, né, era uma forma do homem talvez intuir, compreender mais ainda, tá certo? Então, para a gente entender essa alegoria da linha, né, o que significa essa alegoria da linha? Essa alegoria da linha, ele explica, Platão quer explicar como acontece o processo do conhecimento do homem. Como o homem atinge as verdades inteligíveis, tá? Nós podemos também chamar esse processo de conhecimento do homem como também o processo dialético, como em Sócrates, tá? O processo dialético, de diálogo, né? E também nós podemos chamar também esse processo como o processo de ascensão dialética, ou ascensão da alma, o processo na qual o homem vai, através da sua alma, lembrando que é a alma que conhece, através da sua alma ele vai galgando, vai subindo, ele vai adquirindo conhecimento. Então, no primeiro momento, nessa página 70, olha para você ver, quando ele fala alegoria da linha, ele fala que existe uma divisão de duas linhas, tá? Uma separação dessas duas linhas, do mundo inteligível e do mundo sensível, tá certo? E aí, em cada uma dessas linhas, há uma subdivisão, tá certo? Então, o que ele está querendo explicar? Que nesse processo de conhecimento, existe 4 etapas. E o professor ele vai explicar através desse slide aqui, tá? Como acontece, então, o processo do conhecimento? Através de 4 etapas. E como são chamadas essas etapas? Eicasia, pistes, dianoia, noesis ou episteme. Você pega na sua apostila, na sua página 71, e você consegue entender e compreender, tá? Aqui, da eicasia a pistes, o ser humano ainda é o processo da formação do conhecimento, mas o ser humano está ligado ao sensível. Você vai perceber que ainda está no sensível. Nós temos que lembrar que, para Platão, o conhecimento ele se dá, no primeiro momento, pelo sensível e termina no inteligível, tá? Platão não nega os sentidos completamente. Ele fala que os sentidos é ruim. Quem fica preso aos sentidos não contempla a verdade, mas ele não nega a possibilidade de que os sentidos é o primeiro processo do conhecimento. Então, vamos começar a entender como se processa o conhecimento, então, para Platão. O primeiro passo é a eicasia, né? Não sei se está claro aqui. É o processo na qual a formação das imagens, ou é a nossa imaginação. É o processo da nossa imaginação, tá certo? Olha para você ver que tem 3 crianças brincando. Então, é o primeiro momento sensível. Eu gosto de falar que é o primeiro contato que você tem com o objeto. Eu vou usar o exemplo aqui, então, da minha lapiseira. Então, o que seria essa eicasia? Imagem das coisas sensíveis.
Então é a formação, é o primeiro contato que eu tenho com as coisas sensíveis, tá certo? Então é o primeiro processo de conhecimento, é o primeiro contato que eu tenho, né? É a formação da imagem, tá certo? No segundo momento, olha para você ver, tá vendo essa linha aqui? É o processo, então, a alma está se acendendo, ela está começando a subir. Subir o quê? O grau do conhecimento. Nesse segundo momento, momento da pistes, na sua apostila vai estar escrito o que é a crença, e é a crença, tá? É o momento que você começa, então, a acreditar, tá? Olha lá, crenças e opiniões sobre as coisas sensíveis. E aqui, o bonequinho que estava aqui, ele está relembrando das coisas que ele viu. Então, seria o momento que eu começo a lembrar de quê? Lembrar da lapiseira, tá? É o processo também no momento que eu começo, além de acreditar ou lembrar da lapiseira, eu começo a buscar um certo conhecimento sobre ela, tá? É o momento que eu começo a buscar a entender, compreender, dar sentido para as coisas. O terceiro momento, que é o momento da dianoia, né? Está escrito aqui, o raciocínio dedutivo, é o processo, é o momento, então, que através da matemática, né, a matemática é o ponto central. Por isso que Platão falava assim para nós, se você não conhece matemática, você não pode entrar na minha academia, porque a matemática, então, que colabora, a matemática que ajuda o ser humano, então, a aproximar do mundo inteligível. Por que a matemática? Porque a matemática ela não é sensível. Você não trabalha com os números assim sensíveis, de pegar o número 1, o número 2, não. A matemática é um trabalho que você tem na sua mente, intelectiva, tá? E aí, nesse terceiro momento, a matemática, ela começa, então, a colaborar para você começar a buscar e entender o que é essa lapiseira. Porque você já tem, no primeiro momento aqui, a pistes, né? Ou, desculpa, a eicasia, que é a imagem, né? O segundo momento é a crença, que você começa, então, a acreditar, né? A relembrar, a lembrar das coisas que estão aqui no mundo sensível. No terceiro momento, na dianoia, né? Através ou a partir da matemática, você começa a conseguir abstrair mais sobre a lapiseira, tá? Você começa então a relembrar a lapiseira, a lembrar da imagem da lapiseira, e também você consegue compreender o porquê, o para que ela serve, por que ela foi feita e de que ela foi feita, até você chegar no último ponto aqui, ó, que é chamado então de noesis ou episteme. O que é noesis ou episteme? Significa o conhecimento da verdade. Então, neste passo, né, é o momento em que a lapiseira ela não se faz mais presente fisicamente aqui na minha mão, mas ela se faz presente tanto como imagem e tanto como um conhecimento de todas as coisas relacionadas à lapiseira. Por isso que é chamado então de intuição intelectiva. Quer dizer, quando você fala para mim lapiseira, a imagem da lapiseira, ela começa a formar aqui na minha cabeça. E aí você pergunta, o que é uma lapiseira? Eu começo a descrever para você. A lapiseira ela serve para escrever. Você coloca um grafite. Ela pode ser de metal, ela pode ser de plástico. Então, quando eu começo a descrever, e se eu também pudesse desenhar uma lapiseira aqui, que talvez ela não ficaria de uma forma muito perfeita, mas é sinônimo que quando eu desenho aqui a lapiseira, ou quando eu começo a falar sobre a lapiseira, descrever o porquê, onde, o sentido, é sinônimo então que eu aproximei da forma inteligível da lapiseira. A mesma coisa na vida. Quando você promove justiça, né? Quando você promove o bem, é sinônimo que você aproximou da forma inteligível do bem, da bondade, da justiça. Quando eu sei falar sobre essa lapiseira, é sinônimo
que ela já está aqui na minha alma, né? Eu sei descrevê-la, eu sei falar sobre ela, eu sei desenhar, talvez eu até sei montar uma lapiseira, fazer uma lapiseira. É sinônimo, então, que você aproximou da forma inteligível da lapiseira. Tá claro? Então é assim que se dá o processo do conhecimento para o nosso amigo Platão. E aí, essa imagem aqui, que também vai estar no seu slide, ela também explica como se dá o processo do conhecimento, como se dá o processo de ascensão da alma. A passagem do mundo sensível, né, da eikasia da pistes, para o mundo inteligível, que é o momento que você começa a abstrair. Você não precisa mais do sensível aqui. Ela está aqui no inteligível, na sua alma, que é a dianoia e a noesis, tá certo? E aí, a segunda alegoria para Platão é a chamada alegoria da caverna. E aonde está a sua alegoria da caverna? Na página 71. E aí, olha que interessante da alegoria da caverna. A alegoria da caverna, ela quer explicar os dois mundos. Dentro da caverna e fora da caverna. Tá? O mundo dentro da caverna, que é o mundo sensível, né, que representa o seu corpo, ele é o erro, né? Ele não é o mundo real, tá? Por isso que os homens que estão presos aqui, eles veem somente as sombras. Sombras de quê? De um mundo real. Porque o mundo real, ele está acima, ele está dentro da caverna. Ou, desculpa, ele está fora da caverna. O mundo dentro da caverna, ele é real, ele é irreal, ele é sensível. Por isso que, olha para você ver, eles são presos e vendo, né, as imagens, ouvindo que os homens lá de fora falavam, quando eles passavam frente à chama, tá? Então, para os homens que estavam presos na caverna, eles acreditavam que o que era real, o que era verdadeiro, era aquilo que era projetado na parede. Então, acontece na nossa vida. Quando a gente acredita que o que é real, né, o que é verdadeiro, é somente as nossas opiniões. Tá? E aí, o mito da caverna conta que um desses homens que estavam presos aqui na caverna, ele consegue se libertar. Quando ele consegue se libertar, ele chega até o alto, né, até a entrada da caverna. Quando ele chega na entrada da caverna, ele está fazendo, então, o processo de sair do mundo sensível e ir para o mundo inteligível. Você pode entender que aqui embaixo são os dois pontos do conhecimento, que é a eikasia e a pistes. E aqui, o que seria? Seria a dianoia e seria, então, a episteme. Porque na hora que o homem se liberta, ele vem para fora da caverna, ele chegou no mundo inteligível. Ele está no mundo inteligível. Por quê? Porque quando, olha para você ver, esse sol aqui seria a representação da ideia do bem, que é a ideia primordial para Platão. Lá no mundo inteligível tem todas as ideias do bem, da bondade, da justiça, a ideia da lapiseira, a ideia do óculos, tá? Lá tá todas as ideias perfeitas. Só que existe uma ideia mais perfeita, que é a ideia do bem. E aí, o Platão fala que a ideia do bem seria representada, então, pelo sol, tá certo? Então, tá claro. O que seria, então, o mundo sensível? A parte de baixo da caverna. Porque o homem está ligado aos sentidos. Aqui é o erro, tá? Aqui é a fonte do erro, tá? Da ilusão. Aqui é o homem que vive no seu preconceito, tá? O homem que não busca a verdade. E aqui fora da caverna? O fora da caverna é o mundo inteligível. É a verdade, tá? Quem vai para o mundo inteligível? Quem aproxima? Quem consegue chegar no mundo inteligível? Quem consegue sair da caverna? O homem que quebra os seus preconceitos, que sai das suas opiniões e vai buscar o conceito, vai buscar uma resposta, tá certo? Então essa é a intenção, né, do mito da caverna. O mito da caverna, ele explica, além de ele explicar o mundo sensível, o mundo inteligível, ele explica também os 4 passos do processo do conhecimento do homem, né? Ele também explica um pouco da antropologia do homem. Olha aqui, o que é isso aqui? Debaixo da caverna.
A caverna, na realidade, é o seu corpo. O que é isso aqui, acima da caverna? É a sua alma. Porque é a sua alma que contempla a verdade. O seu corpo contempla o quê? A irrealidade, a não verdade. Tá? E para a gente finalizar, o mito de Er, que eu já expliquei para vocês. Que o mito de Er explica como a alma conhece a verdade. Como se dá esse processo do conhecimento da alma. Eu já expliquei para vocês. Tá? Nós temos que lembrar que para Platão, conhecer não é conhecer. Conhecer é relembrar. Tá? A sua alma, se ela foi original ou se ela não é original, ela, no primeiro momento da sua vida, tá? Antes, só um pouquinho. O mito de Er, de Platão, não é de Platão. É um mito que já existia, só que o Platão usou desse mito, né, do mito de Er, para explicar como acontece a reencarnação da alma. Como acontece o processo também do conhecimento. Ou melhor, do reconhecimento, tá? Como a alma reconhece as coisas do mundo inteligível. Então, vamos lá. Então, no primeiro momento eu coloquei aqui, conhecer não é conhecer, conhecer é relembrar. Por que conhecer é relembrar? Porque para Platão, o ser humano não conhece. O ser humano já conheceu. Conheceu quando? Quando, na primeira vez, ele foi lá no mundo inteligível. Ele foi lá no mundo inteligível, ele contemplou todas as verdades. Não contemplou? Viu. Viu todas as formas inteligíveis. Só que chega um certo momento que ele precisa, então, vir para o mundo sensível. E aí, para vir, né, sair do mundo inteligível e vir para o sensível, ele precisa, então, passar pelo rio da Leté, que significa, em grego, o rio do esquecimento. Ao contrário da palavra Leté, significa o rio da, ou melhor dizendo, o contrário da palavra Leté significa a letéia, ou o não esquecimento, que seria a verdade. Então, a alma inteligível, ela tem a letéia, porque ela conhece a verdade. Tá? Tá claro isso? Então, todas as almas, né, tanto a concupiscente, tanto a irracível, tanto a racional, ela vai passar por esse rio aqui, o rio do esquecimento. Só que tem um problema, tá? Olha lá. Quem bebe muita água são os homens da alma concupiscente e irracível. Por quê? Porque nessa próxima vida que eles serão, eles vão lembrar muito pouco. Agora, os homens, né, ou as mulheres da alma racional, elas vão beber só um golinho, só um pouquinho da água do esquecimento. Porque nessa vida que eles vão viver agora, elas vão lembrar muito, muito, muito mais. E essas pessoas que buscam, né, o conhecimento, busca atingir as formas inteligíveis, busca sair da caverna, né, busca quebrar os preconceitos e formar o conceito, né, sai da doxa e vai para a episteme, quer dizer, sai das suas opiniões e vai em busca do conhecimento inteligível, né? Essas pessoas, na próxima vida, elas vão relembrar mais. Na próxima vida, elas vão relembrar mais. Até chegar um ponto que ela vai ser o rei filósofo, no caso, ela vai governar. E quando ela morrer, ela não mais terá necessidade de reencarnar. Porque acabou o ciclo de reencarnação. É meio que parecido com o budismo, né? Que o budismo vai pregar depois, né? O nirvana é o ponto final para o ciclo de reencarnação. Para Platão, a alma inteligível que busca a verdade no mundo sensível, né? A alma inteligível que está no mundo sensível e que busca a verdade através do raciocínio dedutivo, através da matemática, através da filosofia, ela, na próxima vida, não terá mais próxima vida, porque ela não vai precisar de reencarnar mais. Ok? Então, meus queridos e minhas queridas, um grande abraço, fiquem com Deus. Tá?